Boa noite, hoje é 7/5/2020, estou com as turmas de gestão comercial. Nós vamos dar início à correção das atividades. A solicitação dos alunos foi em função das duas questões de mão de obra direta. Eu já fiz uma cópia delas aqui para a nossa planilha. Vocês estão conseguindo enxergar a planilha aí? Sim. Então, aqui tem a descrição do exercício. A empresa de alimentos Alimenta apresenta os seguintes valores de mão de obra direta. A empresa opera de segunda até sexta, com a compensação dos sábados. Com base nesses valores, calcule, então, o que ele pede. O repouso semanal remunerado. Ou melhor, calcule as férias, né? Férias. E o repouso semanal remunerado. Então, é isso. E aí ele nos dá uma tabela. Nessa tabela, ele coloca o salário pago para o operário no valor de R$ 12,50 por hora. Então, veja que é um sistema de horas. E eu tenho as férias em dias, né? Ou seja, normalmente uma pessoa quando sai de férias, ela tira os seus 30 dias de férias, ok? 30 dias de férias. Só que o valor é por hora. Então, o que eu preciso primeiramente fazer? Transformar esses 30 dias em horas. E como eu posso fazer isso? De que forma eu faço isso? Ora, eu vou saber, primeiro, ele está dizendo que numa jornada de 44 horas semanais, que é o que a legislação permite, 44 horas semanais, vou pôr aqui horas/semana, tá? Eles trabalham 5 dias. 5 dias. Logo, eu vou pegar o número de horas trabalhadas por semana, dividir pelo número de dias na semana e eu acho o número de horas por dia. 8,8 horas. É um numeral, não é hora, né? Apesar de ser 8 horas mesmo, o 0,8 não é 80 minutos, senão seria 9 horas e 20. Mas é 8,8 horas. Ou seja, 8 horas e 80% de 60 minutos, que vai dar 48. Mas não precisa fazer essa conversão, é só título de curiosidade. O número que vocês vão usar para transformar 30 dias em horas é 8,8. Ou seja, se um dia eu trabalho 8,8 horas, quantas horas darão 30 dias? Eu vou pegar 30 vezes 8,8. 264 horas. Tá? 264 horas. É isso que ele está falando, né? 5, beleza. 264. E aí eu vou saber que o valor pago por hora é o 12,50. É o que o exercício está me dizendo. 12,50. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Nossa, eu coloquei que era 2.300, por isso que eu errei. Aí não dá muito certo. Se dá errado, não dá muito certo. Deixa eu colocar em... Vai dar 3.300 aí. moeda, que bom. Agora, eu vou pegar as férias, multiplicar por 12. Dá 13.300. Agora, perceba o seguinte. Atentem para um fato. Essa não é a resposta. Porque ele está pedindo para eu calcular as férias. E as férias, ele está dizendo aqui o exercício, tem que estar atento aqui, ó, diz que 30 dias corridos, olha, já está explicando que são 30 dias que nós colocamos aqui. Agora, tem um acréscimo de 1/3. De 1/3. Então, eu preciso pegar esse valor que eu calculei das férias e achar 1/3 disso e somar esse 1/3.
Ora, como que eu acho 1/3? Eu vou dividir por 3. Vai dar 1/100. Isso. Eu vou pôr aqui 1/3, que é 1/3. Opa, tem que fazer uma gambia aqui. 1/3, 1/3. Ok? Será esse aqui dividido por 3, 1/100. E aí eu somo os dois valores, ou seja, as férias dele, o valor de resposta é 4.400. Perfeito? Sim. Veja que as contas em si não são nada difíceis, né? Só entender como fazer essas contas. Vamos o cálculo do repouso semanal remunerado. No exercício que nós fizemos em sala de aula com vocês, nós fizemos 2 exercícios que são parecidos com os 2 que nós fizemos, né? Ele dizia que o descanso semanal remunerado para quem trabalhava e esse foi o exemplo de segunda a sábado, era de 48, não é isso? 48 dias durante o ano. Aqui ele trabalha de segunda a sexta, ou seja, ele folga 2 dias. Então, ao invés de ser 48, será 48 vezes 2. Ele folga o sábado e folga o domingo. Lá no exemplo, nós fazíamos ele folgar uma vez só. Então, dá 96 dias. Também vou converter por hora. Então, vou pegar quanto eu trabalho em hora e vou converter os 96 dias em horas. Dará 844,8. Eu lembro que em classe nós ainda arredondamos para 845. Aqui a planilha eu vou deixar o valor que está. O valor por hora, 12,50. Logo, o total do repouso semanal remunerado será 10.560. Então, vou tirar o negrito daqui. As duas respostas são essas. 4.400, 10.560. Era esse. E o demais, as informações para esse exercício não serão utilizadas. Veja que ele não pede considerando. Se ele falasse assim, ó, considerando os impostos devidos impostos, algo semelhante a isso, você teria que, sobre esses valores, aplicar 30%, que era 22 de INSS e 8 de FGTS. Dúvida nessa parte aqui? Ficou resolvido? Pessoal, tranquilo? Tranquilo, professor. Posso ir para o próximo exercício? Pode. Você vai apagar isso que você colocou aí? Não, eu vou mandar essa planilha para vocês. Ah, tá bom, porque eu cheguei um pouquinho depois, talvez não tenha escutado. Obrigada. Tá bom? E está sendo gravado também. Ah, é verdade. Nossa, obrigada. Vamos para o outro exercício. O outro tratava do salário, né? Então diz assim, salário anual e 13º. Esse aqui ainda simplifiquei mais, né? Para deixar ele mais fácil possível. Porque no exercício que nós fizemos em classe, nós tivemos que primeiro calcular os dias úteis disponíveis. Aqui ele já informa qual é os dias úteis, não preciso nem calcular. Então ele está falando assim, ó, a empresa de alimentos, apresenta os seguintes dados, né, com mão de obra. Está faltando aí um pedaço que eu não acho que na hora de copiar. A empresa opera de segunda a sábado, ou seja, trabalham 6 dias e folga 1. Com base nestes valores, calcule o salário anual. Então, o que ele quer aqui? Salário anual. E ele quer o 13º salário, não é isso?
13º salário. Opa. 13º salário. Então, ele fala, considere 275 dias como número máximo de dias úteis. Então, não tem que calcular, já é 275 dias aqui. Só que, de novo, está em horas. Né? Está em horas, 18,50 por hora. Então, teria que transformar 275 dias em horas, com base na jornada que eles fazem lá. E qual é a jornada que eles fazem? Eles fazem a seguinte jornada, eles trabalham 6 dias e folgam 1. Então, nas 44 horas semanais, horas barra semana, eles são 44, que é a legislação, eles trabalham 6 dias. Então, se eu pegar as 44 horas semanais e dividir por 6 dias, eu sei o número de horas por dia, 7,3333. Então, essa é a base de horas diária. Ok? Vamos copiar só o valor. Então, sabendo que um dia eu trabalho 7 horas e 33, quanto tempo, quantas horas trabalhará em 275 dias? Eu vou fazer 275 vezes 7,33. 2.016 horas e 67,67. Ok? Sabendo que o valor por hora é 18,50, qual será o total? Eu vou pegar o número de horas vezes o valor de hora, terei o total que ele receberá durante o ano. Veja, não precisa fazer isso que eu vou fazer, mas só para ter uma ideia, se eu pegar esse valor e dividir por 12 meses, eu estou falando de um salário de 3.109, me parece razoável, dependendo da função. Então, não é nada fora o que está sendo calculado aqui. Bom, então eu respondi a primeira questão. A segunda é o 13º. A 13º equivale a 30 dias. É um 13º salário, ou seja, é um 13º mês. Ou seja, são mais 30 dias que eu não vou trabalhar, mas vou receber. Então, eu vou usar o mesmo referencial aqui, ó. E eu vou transformar em hora. 30 dias vezes 7 horas e 33 que eu trabalho por dia, eu terei 220 horas. 18,50 por hora, terei no final 4.070 de 13º. Era só isso. Agora, perceba uma coisa que eu vou explicar, para que você não crie dúvida. Se você pegou aqui e dividiu por 12, você vai ver que ele recebe 3.109. Como é que num mês, o 13º, 30 dias, ele vai receber 4.070? Está errada a conta? Não. É que aqui são dias líquidos. É sem os finais de semana. E quando você paga os 30 dias de férias, você paga com os 30 dias do 13º, você paga com os finais de semana e feriados se houverem. É um mês fechado ou cheio. Ok? Ficou meio fanho aí o último aí, fechado ou cheio, como se diz. Dúvidas, angústias, tribulações? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro essa parte? Ficou sim, professor. Obrigado. Então eu vou interromper aqui minha gravação.